Temperamentos. Vamos lá? Vamos começar. Hoje eu quero falar com vocês sobre temperamentos, os tipos de temperamentos que existem, o que é temperamento. Sabia que tem diferença de temperamento para personalidade? Não é a mesma coisa. Tem gente que fala assim, fulano tem um temperamento forte, né? Já ouviram falar isso? Fulano tem um temperamento ruim, né? Não tem isso? Não existe temperamento ruim. E todos os temperamentos são fortes, né? Todos os temperamentos fazem parte da vida da pessoa, da maneira como ela vai reagir de uma forma forte, né? Então, todos os temperamentos são fortes e não existe temperamento ruim ou temperamento bom. Então, vou explicar para vocês o que é temperamento, como que a gente identifica qual é o temperamento do nosso filho. Então, quais são as características assim voltadas para as crianças, né? Nas atitudes que as crianças costumam ter, quais as atitudes que uma criança de determinado temperamento tem. Então, vou te falar aqui sobre os temperamentos que existem, como identificar qual é o do teu filho e como lidar com cada um. E é legal porque esse conhecimento nos ajuda nos nossos relacionamentos de uma forma geral, né? E não somente com os nossos filhos, né? Não só Vamos lá. Existem muitos traços de personalidade que são formados com as experiências de vida que a gente tem. Então, a gente costuma dizer que é assim, o que nós somos, o nosso ser, ele está formado em cima de 3 pilares, tá? Então, quem eu sou, de uma maneira geral, de uma maneira global, tudo aquilo que eu sou está formado em cima de 3 pilares. O primeiro pilar é o temperamento. Então, qual é o meu temperamento? Isso é DNA. É o famoso você puxou teu avô, você saiu a teu pai, né? É DNA, já nasce com a pessoa. Por isso a gente vê, às vezes, um bebezinho que é mais calminho, tranquilinho, que a gente chama de bonzinho, né? Que é errado, porque a criança agitada não é má, né? Mas, enfim, aquela criança mais calma. E tem um bebê recém-nascido, que acabou de nascer, e já demonstra que é mais agitado, que chora e grita e demonstra quando alguma coisa está o irritando. Então, isso já nasce com o bebê, né? Já vem conosco, a gente já traz com a gente, que é o nosso temperamento. Então, temperamento é DNA. Se você puxou do teu avô, da tua avó, do teu bisavô, do teu tio, do teu pai, da tua mãe, isso é DNA, né? Então, é o temperamento. O segundo pilar de quem nós somos, que forma quem a gente é a personalidade. Então, temperamento é genético, é DNA. Personalidade é formado conforme as experiências de vida que a gente tem. Então, personalidade é aquilo que a gente vai agregando conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai tendo experiências, e essas experiências e a nossa vida vai formando em nós. Então, isso é a nossa personalidade. O terceiro pilar que forma quem nós somos, quem eu sou, o que eu sou, como eu sou, está formado em cima de 3 pilares, tá? Primeiro, temperamento, que é a genética, né, que eu puxo da minha família. Personalidade, que é a minha vida, são as experiências de vida que eu tenho, que eu vou adquirindo conforme eu vou crescendo. Então, a personalidade muda, né? Porque conforme eu vou tendo experiências, eu vou me tornando determinada pessoa, tá? E o terceiro é o caráter. E o que é o caráter? Se temperamento é genética, é aquilo que eu herdo da minha família, que eu já nasço com, e personalidade é a experiência de vida, é aquilo que eu formo no decorrer da minha vida. O que é o caráter? O caráter é a junção dessas duas coisas. Então, é o temperamento que eu tenho, que eu nasci com ele, que se juntou, ou muitas vezes se chocou, com as experiências de vida que eu tive. Então, essa junção
forma o meu caráter. Então, eu vou dar algum exemplo para você. Por exemplo, uma mulher já adulta, já vou entrar no que isso te ajuda como mãe, como pai, tá? Mas deixa primeiro eu deixar claro para você o que é temperamento. E aí eu vou te explicar como que identificar isso vai te ajudar na tua criação aí dos teus filhos. Vou te dar um exemplo para você entender bem a diferença de temperamento, personalidade e caráter. Uma mulher que tem um temperamento melancólico. Então, o melancólico, ele é mais reflexivo, introspectivo, né? Ele se magoa e tem dificuldade de expressar, de falar aquilo que ele está sentindo. Então, o melancólico é uma pessoa mais para dentro, mais reservada. Uma mulher que tem esse temperamento, que nasceu com esse temperamento melancólico, ela, já vou explicar para vocês os 4 tipos de temperamento e como é cada um. Mas vamos imaginar isso. Essa mulher nasceu com esse temperamento melancólico e ela as experiências de vida que ela teve foram de abandono. Então, na infância, com o pai, com a mãe, ela teve experiências de abandono, ela teve experiências de ser esquecida, de ser deixada, de ser colocada de lado, e ela já tinha nascido com temperamento melancólico. E aí teve essas experiências ao longo da vida. Quando chega a vida adulta, ela passa por uma experiência de traição, de adultério. Então, junta o temperamento dela, que é melancólico, com essas experiências de vida, de abandono, de traição, essa mulher vai formar o que nela? O que é essa junção do temperamento que ela já nasceu com ele, com as experiências de vida que ela teve, vai gerar nela? Vai gerar nela com certeza absoluta um afastamento. Ela não vai querer se relacionar, ela vai desconfiar de todo mundo, ela vai ter dificuldade de se relacionar, ela vai ter dificuldade de acreditar, de se envolver, né? de ter relacionamentos. Então, gera nela uma pessoa que tem um caráter arredio. Então, de repente, você tem um colega de trabalho que é o mal-humorado, que é aquele que não se sociabiliza, que não se relaciona, que fala estritamente o necessário, que não é participativo, que não se envolve, que não gera vínculos, que não gera amizade, que não desenvolve intimidade, né? Então, essa pessoa tem esse tipo de temperamento que se juntou com esse tipo de criação, de experiências de vida, e aí gerou uma pessoa assim, né? Então, por que é tão importante a gente identificar qual é o temperamento do nosso filho e criá-lo sabendo disso e pensando nisso? Você repensar a tua criação de acordo com o temperamento do teu filho. Porque as experiências que você vai proporcionar para ele, o aprendizado, a criação que você vai dar para ele vai se chocar com o temperamento dele. Então, eu vou te dar mais um exemplo só antes de explicar para você os 4 temperamentos que existem. Uma criança do temperamento sanguíneo. Vamos pensar nisso. Uma criança do temperamento sanguíneo é uma criança que questiona. Ela não vai ser uma criança submissa. Não vai ser uma criança da disciplina, né? O sanguíneo, ele vai questionar, ele vai querer experimentar, ele vai querer fazer do jeito dele. Então, aquele tipo de criança que bate de frente, que questiona, né? Não é o obedece quieto, não é o sanguíneo. E aí, vamos supor que uma criança com temperamento sanguíneo nasceu com um pai autoritário, militar, né? Já imaginou essa junção? Por isso que eu falei que temperamento e personalidade muitas vezes não vai se encontrar, vai se chocar, né? Porque o temperamento sanguíneo nasceu num lar autoritário, as experiências de vida dele, a criação que ele vai receber na infância vai formar a personalidade dele. É isso aqui, vai se chocar. E vai ser uma explosão, né? Um sanguíneo com um pai autoritário é uma explosão. Então, como vai formar o caráter dessa criança? Com certeza, uma criança agressiva, um adulto, agressivo, violento, porque ele cresceu, ele foi formado para ter que lutar por aquilo que ele quer, para bater de frente, ele já criou uma casca nele,
com aquele tipo de criação autoritária que não combina em nada com uma criança sanguínea. Então é tão importante a gente repensar nisso, porque a gente tem um poder muito grande nas mãos. Como pai, como mãe, nós temos um poder de formar o caráter dos nossos filhos, quem eles serão quando adultos. E coisas que a gente faz, coisas que nós reagimos, que nós pensamos, a maneira da gente enxergar o mundo, a maneira da gente falar, a maneira da gente reagir, a maneira da gente se relacionar, ela está intimamente ligada a isso, ao choque do temperamento com a personalidade. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu sou assim, eu tenho essa característica, eu sou desse jeito, esse é o meu jeito, e muitas vezes não é. Muitas vezes isso é fruto do temperamento que você nasceu com ele, que se chocou com uma criação que não era compatível. E deixa eu falar uma coisa, a criança, se ela nasceu assim, o temperamento é genético, o temperamento a gente traz com a gente, então o teu filho tem o temperamento que tem, e ele não tem culpa, né? Ele puxou isso da família dele. Então a gente precisa repensar, né? Esse menino tem um gênio muito forte, quem será que ele puxou? Né? Esse menino é muito quieto, nossa, não se sociabiliza, é muito tímido. Ele nasceu com isso, veio do DNA, é a carga genética dele. Então a gente precisa repensar a maneira como a gente enxerga o comportamento dos nossos filhos, o temperamento deles, né? Então, vamos lá. Existem 4 tipos de temperamento, tá? O primeiro temperamento que eu quero falar para vocês é o temperamento colérico. Então, esses 4 temperamentos, 2 e 2. 2 são temperamentos da raiva, que são temperamentos que quando a gente é frustrado, quando acontece algo que a gente não queria, que eu não gostei disso, eu respondo com raiva. Então, são 4 temperamentos, sendo que 2, a pessoa reage sentindo raiva quando acontece algo que ela não gosta. E os outros 2, a pessoa reage sentindo tristeza. Então, são os temperamentos da raiva e os temperamentos da tristeza. A maneira como a pessoa reage a algo que ela não gosta, ou é com raiva ou com tristeza. Os 2 temperamentos da raiva. O primeiro é o colérico. O colérico, vou falar características infantis, tá? Porque a gente está aqui falando para papais, então vou falar como uma criança colérica para você identificar aí o que seu filho é, tá? O colérico, ele é nervoso, é a criança nervosa. É a criança dominadora, então é aquela criança que chega e domina o parquinho. Né? Então ela determina quem vai brincar do que, ela determina qual é a brincadeira, né? Se você vai ficar com esse brinquedo ou com aquele, se você vai ficar nesse grupo ou naquele. É a criança determinada, que quando ela quer alguma coisa, encasqueta, ninguém tira da cabeça dela. A criança colérica não desiste das coisas, a criança colérica é prática, ela faz tudo mais rápido. Então, por exemplo, uma criança colérica fazendo uma atividade, um trabalho de escola, ele vai fazer rápido, ele não vai ficar te pedindo muita ajuda, ele vai pegar, vai fazer, pronto, acabei, tá aqui, já finalizei, já terminei. Toda criança passa por uma fase de egoísmo, né? É normal a criança não querer dividir o brinquedo, não querer dividir o doce, é normal. Mas o colérico tem isso ainda mais exagerado, né? Ele é explosivo. O colérico é agressivo, então provavelmente você vai receber reclamação da tia da escolinha, dizendo que ele bateu no amiguinho, dizendo que ele chutou o amiguinho, né? Ele tem muita energia para gastar, então o colérico é aquela criança que não para quieta, é aquela criança que pula o tempo todo, que fica o tempo todo pulando, e ele não gosta de ficar ocioso. Então o colérico não gosta do tempo livre para ele fazer o que ele quer. Aquela criança que fica assim, mãe, agora eu vou brincar do quê? Ô mãe, agora eu faço o quê? Ô mãe, agora o que é? Sabe? É aquela criança que ela quer ter alguma atividade, ela quer que você determine algo para ela fazer. E quando ela gosta daquilo que você pediu para ela fazer, ela se joga e ela faz com gosto, ela faz com vontade, ela não para enquanto ela não tiver terminado. É uma criança agitada, mas não é uma criança que tem dificuldade de concentração. Quando ela gosta da atividade, ela vai se concentrar e ela vai até o final.
uma criança confiante, ela não tem dúvidas daquilo que ela quer. É uma criança que não vai te perguntar, por exemplo, eu escolho essa boneca ou essa? Eu escolho esse jogo ou esse? Ela sabe o que ela quer e ela escolhe por ela mesma. Pelo contrário, né? Ela é a líder. Então é mais provável que ela fale para os outros, escolha esse jogo aqui, escolhe esse daqui, né? Porque é ela que vai determinar o que a família deve fazer. Muitas vezes a criança colérica, ela está aqui desenvolvendo uma atividade e ela quer mandar ali no que o outro irmão está fazendo, né? Então ela fala, não é assim, faz assado e volta para a atividade dela, né? Porque ela tem essa necessidade de liderar, de comandar, né? De dar comandos, tá? O segundo tipo de temperamento que existe é o sanguíneo. A criança que tem esse temperamento, a criança que é sanguínea, é aquela criança que fala, é a tagarela. Ela não para de falar, você chega do trabalho, ela começa a te falar, como é que foi o dia, como é que foi o amiguinho, porque que a tia falou, o que a moça que trabalha em casa fez e o que aconteceu, o copo que caiu, a comida que comeu, não sei o quê. E ele fala disparado sem parar. É a criança sanguínea. Assim como o colérico, ele também é impulsivo, então muitas vezes vai falar sem pensar, vai se arrepender, vai pedir desculpa, vai voltar atrás porque falou no momento de nervosismo, né? O colérico também tem isso, né? De falar sem pensar, porque eles são impulsivos, né? São muito impulsivos. A criança sanguínea é aquela criança que não passa desapercebida. Onde você for com ela, as pessoas vão notar ela. Então a criança sanguínea é aquela criança que está andando com ela na rua, ela dá tchauzinho para os outros. Você está andando com ela no shopping, ela fica fazendo uma dancinha para chamar a atenção das pessoas. Ela quer chamar a atenção, mesmo de pessoas desconhecidas na rua, mas ela gosta de ser o centro das atenções. Então, a criança sanguínea é aquela criança que fala com estranhos, que fala com desconhecidos, que faz... É o artista da família, né? Que gosta que todo mundo esteja olhando para ele gosta de um palco. Geralmente, a criança sanguínea, assim como a colérica, ela também é inquieta, mas a sanguínea é mais inquieta no falar. Ela é muito comunicativa, ela fala, e ela fala com as mãos, ela fala gesticulando, muitas vezes ela fala andando. Então você vai chegar, ele vai ficar andando ao teu redor, contando as coisas, contando como foi o dia. O sanguíneo se adapta muito fácil, então é o tipo de criança que se mudar de escola tudo bem, se mudar de bairro tudo bem, ele não tem problema com a adaptação, né? Ele se adapta fácil, mas ele já tem dificuldade de concentração. O sanguíneo já é aquela criança que não vai ficar muito tempo numa mesma atividade, né? O colérico é agitado também, mas quando ele gosta de algo, ele se concentra. O sanguíneo, mesmo gostando, ele tende a mudar de atividades mais rápido, né? Ele não fica muito tempo na mesma atividade. E o sanguíneo é aquela criança que é exagerada. Então, brigou com o irmão, é o fim do mundo. Ele vai chegar para você gritando, chorando, meu irmão me matou, né? Uma briguinha boba, ele vai te contar como algo que arrasou com ele, né? E na alegria também. Então, ele também vai manifestar a alegria de uma forma muito exagerada. Ele é exagerado ao demonstrar suas emoções. Tem total facilidade em demonstrar as emoções. Se ele está feliz, você vai perceber na hora, porque ele vai exageradamente demonstrar isso. Se ele está com raiva, você também vai perceber na hora, porque ele vai demonstrar isso de uma forma muito clara. A criança fleumática. O fleumático é aquela criança que a gente chama de doce. Ele é um doce. Ele é calmo, ele é paciente, ele pensa antes de falar, ele toma cuidado com as palavras, ele não quer machucar as pessoas. O fleumático é aquela criança que ama uma rotina. Então, se alguma coisa foge da rotina dele, ele reclama. Ele vai perguntar, mamãe, mas não está na hora daquela aula disso? Ou porque hoje eu não fui para a aula daquilo? E isso vai incomodá-lo profundamente. Né? Não é como, por exemplo, a criança sanguínea, que se você falar assim, hoje você não vai na natação não, ele já vai fazer outra coisa, ele já vai achar outra coisa para fazer, ou se ele não gostar daquilo, ele vai explodir e vai falar, eu quero a natação. O fleumático não. Se algo fugir da rotina dele, da previsibilidade que ele tanto preza por ela, ele vai se fechar. Né? Ele não vai gostar, isso vai ser extremamente angustiante para ele, é desconfortável demais para a criança fleumática fugir da rotina, acontecer algo fora daquilo que ele havia previsto. Então você precisa fazer seus combinados com ele e cumprir com esses combinados, dar uma rotina para
para essa criança. O fleumático, ele é paciente, então é aquele tipo de criança que você vai com ele num consultório e tem que ficar na sala de espera esperando ser chamado, esperando a hora da consulta, ele vai ficar quietinho, aquela criança que vai ficar quietinha, que tudo bem, você dá uma revistinha, você dá um monta-monta, ele fica ali quietinho esperando, ele não tem esse problema de esperar, ele é a criança que provavelmente vai te obedecer, que é disciplinada. O fleumático é uma criança extremamente observadora, então vai acontecer muito de você voltar para casa com ele depois de ter feito uma visita na casa de um familiar ou de ter feito um passeio, e quando você voltar para casa com ele, ele fala assim: mamãe, você prestou atenção, você viu que fulano falou tal coisa, ou que ciclano estava com determinado objeto e que você não tinha prestado atenção naquilo, mas ele observou. Né? O fleumático faz as coisas devagar, então é aquela criança que demora 2 horas para almoçar, fica ali almoçando, né? Devagar, vai fazer a atividade da escola, vai ser devagar, vai ser no tempo dele. O fleumático é extremamente indeciso, então você levou ele na lojinha e falou: escolhe um brinquedo para você, ele vai ter uma extrema dificuldade de escolher um brinquedo, porque ele é muito indeciso. Ele não lida bem com crítica, a maioria das crianças não lida, mas para o fleumático isso é mais dolorido. Então, qualquer coisinha que você falar, se alguém na rua, às vezes alguém no elevador, você está no elevador com um filho sanguíneo e um filho fleumático, por exemplo. Aí o vizinho entra e fala assim: ah, esse daqui é mais tímido, né? Pronto, para o fleumático aquilo já é o fim. Ele vai se sentir menosprezado, ele vai se sentir diminuído, né? Ele não gosta de lugar muito barulhento, então é normal uma criança fleumática que não gosta muito de ir numa festinha, por exemplo, né? Que não se sinta bem, né? Ele é mais reservado, ele é mais quieto, ele prefere ficar brincando no quarto dele. E o fleumático já é aquela criança que não se adapta bem a novidades, ele não gosta de adaptações. Então, uma criança fleumática, por exemplo, você vai levar para adaptação na escolinha, ele já vai ter mais dificuldade, né? Vai ser uma adaptação mais demorada, porque é uma mudança de rotina e ele não gosta, tá? O último tipo de temperamento que existe é o melancólico. O melancólico é aquela criança que vai amar música, vai amar pintura, vai amar artesanato, é a criança da arte. Né? Ele gosta de tudo que for ligado à arte, tudo que for ligado a colocar a emoção dele sem precisar falar. Tá entendendo? Então, ele é o artista da família, aquele que gosta de ficar ouvindo música, aquele que gosta de ficar pintando, né? E ele não tem problema em fazer isso sozinho. Mesmo uma criança pequena, de 3, 4 aninhos, mas se for do temperamento melancólico, é aquela criança que brinca sozinha, que não tem dificuldade de pegar os brinquedinhos dele e brincar sozinho. O sanguíneo, por exemplo, não, ele vai ficar te chamando para brincar com ele, ele não sabe brincar sozinho. Ele quer que alguém sente e brinque com ele. O melancólico já sente e brinca sozinho e até prefere. Então, se você vir, por exemplo, num parquinho, várias crianças aqui brincando juntas, mas tem um ali que está brincando sozinho que não quer se envolver. Provavelmente ele é do temperamento melancólico, extremamente detalhista, então ele não gosta que tire, por exemplo, as coisas do quarto dele do lugar, ele gosta de tudo no lugarzinho que ele colocou, né? Ele é desconfiado. Então, ele não gosta que você seja enigmático com ele, tem que ser muito claro, tem que ser muito objetivo na sua comunicação com uma criança melancólica. A criança melancólica é a criança pessimista. Então, você fala: a gente vai passear amanhã. Ah, mas vai estar chovendo. Ah, mas eu acho que eu não vou gostar. Ah, mas eu acho que não vai ser legal. Então, ela é uma criança mais pessimista, tem muita dificuldade de demonstrar suas emoções. Então, dificilmente você vai conseguir que uma criança melancólica, por exemplo, fale para você: estou com raiva de você, não gostei disso, ou estou triste porque na escolinha aconteceu isso, aconteceu aquilo e eu fiquei triste, eu não gostei. É muito difícil. O melancólico, ele tem dificuldade de expressar os seus sentimentos. Então, esses são os 4 tipos de temperamentos que existem, tá? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Esses temperamentos, a gente nasce com eles. Vem do DNA, é genético, tá? A gente já nasce, a gente traz com a gente, é algo que é de nascença. Nada é impossível de ser transformado, não existe nada que Deus não possa transformar.
Não é porque nasceu com, não é porque veio do DNA, não é porque é genético que Deus não possa transformar. Deus pode transformar qualquer coisa, né? Não existem doenças que são genéticas e que Deus cura. Não existem doenças que são genéticas e que Deus transforma, que Deus traz a cura. Então, assim, temperamento é genético, temperamento a gente nasce com ele. Mas se você precisa que determinado traço do temperamento da tua criança mude, ou se você quer mudar em você determinado traço do teu temperamento, você vai buscar isso em Deus, você vai buscar isso em oração, e Deus tem poder para transformar. Mas é importante, como mães, a gente ter esse olhar, né? O que é o temperamento? Então, qual desses temperamentos é o temperamento do meu filho? Meu filho é sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico? Né? Qual é o temperamento dele? Então, ele nasceu com esse temperamento, é genético, ele tem esse temperamento, né? A forma como ele vai ser criado, as experiências de vida que ele vai ter, a criação que eu vou dar para ele, vai se encontrar com o temperamento que ele já nasceu com ele, e isso vai gerar a personalidade do meu filho, tá? Então, as experiências de vida, a maneira como eu crio, vai se juntar ao temperamento. E aí gera quem ele vai ser na vida adulta. Gera o caráter dele, tá bom? Então, isso daqui tá nas minhas mãos. Isso aqui não tá. Isso aqui meu filho já nasce com ele, é genética. Fleumático, é melancólico, sanguíneo ou colérico. Já nasceu com esse temperamento. É dele, veio no DNA. Agora, as experiências de vida que ele vai ter, a criação que ele vai receber em casa, na primeira infância, na adolescência, as experiências de vida que ele vai ter em família, com seu pai, com sua mãe, isso está na minha mão. Isso depende de mim, isso eu posso mudar. E aí, ao encontro dessas duas coisas, o temperamento mais a personalidade, que são experiências de vida, o encontro dessas duas coisas gera o caráter. Então, olha que grau de importância que eu tenho naquilo que vai ser o caráter do meu filho. Tá entendendo? Olha o grau de importância. 50%, né? Ele já nasceu assim, é o jeito dele. Ih, esse menino não muda, tem um gênio ruim. Não, temperamento é uma parte, né? A personalidade é formada com experiências de vida. Então, se eu estou vendo o temperamento do meu filho aqui e eu agir de acordo com esse temperamento e eu criar ele pensando nesse temperamento, refletindo sobre esse temperamento, eu vou gerar um caráter muito bacana, porque qualquer um dos temperamentos são bons. Não existe temperamento ruim. Todos eles, eu falei aqui dos 4, as características de cada um, tem características que talvez você ache legal e que você não acha tão legal assim. Para qualquer um desses 4, todo mundo vai achar coisa boa e vai achar coisa ruim. Em qualquer uma dos 4, né? Então, o que realmente faz a diferença é isso daqui. É a maneira como ele é criado. São as experiências de vida que ele tem. Que aí vai de encontro ao temperamento dele e vai gerar um adulto com caráter abençoado, com caráter apostólico, com caráter que seja bom, né? Então, isso sim, a gente pode fazer. Então, vamos ter esse olhar. Se eu posso fazer isso, se é isso que está na minha mão, se é essa a minha responsabilidade como mãe, se eu posso ter esse olhar, então eu vou ter esse olhar. Não de ficar batendo de frente com temperamento, querendo mudar temperamento, porque eu não mudo temperamento, mãe e pai não mudam temperamento. Mas de enxergar e identificar qual é o temperamento do meu filho e estudar. E pensar antes de agir para que eu haja de acordo com esse temperamento. Então, eu vou dar para vocês algumas dicas de como agir com cada um dos temperamentos. Ó, a Rúbia fez uma pergunta, não é Rúbia, gente, como que é o nome? Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Eu não sei porque não está aparecendo para mim os comentários e nem quem está assistindo. É a Bru e o Davi. Ela disse que o filho dela é muito sentimental. Provavelmente ele é melancólico, né? E que ele chora por tudo. O que fazer? Vamos lá, Bru e Davi, eu vou responder para vocês. Vou falar um pouquinho sobre cada um, na verdade, tá? Então, vamos lá. Como que você deve agir se teu filho é colérico? Teu filho é colérico? Vamos lá, presta atenção aí nas dicas, então, que é para você agora. Uma criança que é colérica, ela é a criança que gosta de liderar. O que você precisa fazer para acalmar os ânimos aí na tua casa? Dá para ele a sensação de liderança. Deixa ele escolher um pouquinho, deixa ele liderar um pouquinho, coloca ele na liderança.
né? Por exemplo, o filho, hoje a gente vai almoçar lasanha ou torta? Deixa ele escolher. Você vai de tênis ou de sandália? O que você quer sair? Então, tudo aquilo que você puder, porque é óbvio, tem coisas que tem que fazer e não tem jeito, você não vai poder dar escolha para tudo. Mas tudo aquilo que você puder dar escolha para ele, dê. Ao contrário, por exemplo, do melancólico, né, que odeia escolher. Mas assim, tudo aquilo que você puder dar escolha, dê escolha para o colérico. Deixa ele ter essa sensação de que ele está na liderança. Então, por exemplo, você pedir para ele levar o cachorrinho para passear. Se ele tem um irmãozinho mais novo, ali é óbvio, com muita responsabilidade, mas você pedir para ele cuidar do irmãozinho, dar responsabilidades para ele. O colérico ama isso. Essa sensação de poder, essa sensação de autoridade, essa sensação de liderança, de escolha, né? A criança colérica ama. Então, se você é muito autoritário e teu filho é colérico, isso vai ser uma explosão ruim. Então, você dá essa sensação de liderança para ele, né? Você dá esse poder de escolha para ele, vai acalmá-lo, né? E vai trazer para ele uma alegria, uma paz que o colérico tanto precisa, né? Uma criança sanguínea. A criança sanguínea, ela precisa extravasar a raiva dela. Então, por exemplo, você tem que ensinar para ela como que ela lida, como que ela extravasa o sentimento de raiva. Então, quando ele é muito pequenininho, 1 aninho, 2 aninhos, você já tem que ensinar ele a dar nome para aquilo que ele está sentindo. Então, ele está jogando as coisas, ele está quebrando tudo, você está com raiva. Nesse momento, você está sentindo raiva. E é normal sentir isso. O que nós fazemos quando estamos com raiva? E aí você vai ensinando para ele como agir. Pode bater na almofada? Pode, não tem problema. Pode bater aqui nesse objeto? Não, porque ele quebra e pode te machucar. Então, desde muito pequenininho, 1 aninho, 2 aninhos, você ensinando para ele como que ele lida com essa raiva. Que ele vai explodir. Não tem um caminho para te ensinar a fazer o teu filho, que é do temperamento sanguíneo, não explodir. Esse caminho não tem. Mas tem um caminho para você ensinar ele a explodir sem se machucar, sem machucar as pessoas ao redor, sem quebrar nada, né? Então, a criança sanguínea, ela fala muito. Quer acalmar seu sanguíneo? Ouça ele. Tem que dar ouvido para ele. Né? O sanguíneo gosta de ser o centro das atenções. Ele gosta de chamar atenção. Então, você dá essa atenção para ele, né? O colérico, você vai trazer paz para ele, dando para ele poder de escolha, dando autoridade, dando liderança. O sanguíneo, você dá paz para ele, escutando, dando atenção para ele, batendo palma para ele. O sanguíneo gosta de aplauso, o sanguíneo gosta de um palco, tá? A criança fleumática, sabe que assim, o sanguíneo e o colérico, eles demonstram aquilo que eles estão sentindo. E eles vão falar para você, eles vão chamar a tua atenção para a raiva deles, eles vão chamar a tua atenção para as coisas que eles não gostam. Né? Então, eles vão comunicar isso, eles vão chamar a tua atenção e dizer, mamãe, estou precisando de ajuda aqui, eles vão demonstrar isso. O fleumático e o melancólico, não. Então, se você identificou que o teu filho é fleumático ou melancólico, a tua atenção precisa ser redobrada. Porque ele não vai te pedir socorro, ele não vai te falar quando ele está com muita raiva, quando ele está muito triste. Você vai precisar perceber isso para ajudá-lo. Então, às vezes o sanguíneo e o colérico chamam tanto a nossa atenção, a gente presta tanta atenção neles, porque eles chamam essa atenção, mas muitas vezes o fleumático e o melancólico estão precisando mais dessa atenção. Então, a gente não pode se esquecer disso, precisa estar atento para isso, né? O fleumático, como que você lida, como que você se relaciona com uma criança fleumática? Tenta não cair na zona de conforto, porque o fleumático te obedece tanto. O melancólico diz sim para tudo, te obedece sempre, é tão submisso. E a gente precisa tomar cuidado para não cair numa zona de conforto, porque é tão bom um filho assim, que toda hora obedece, que não questiona, que está sempre bonzinho, como a gente costuma falar, né? Como se o sanguíneo e o colérico fossem mauzinhos, não são. Mas, e aí a gente acaba caindo numa zona de conforto. Então,
presta mais atenção nisso para você não ser muito, não acabar, às vezes até uma mãe que não é autoritária, ela acaba se transformando em autoritária quando ela tem um filho fleumático. Porque ele vai só obedecendo, 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 você vai só mandando, 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 né? E aí precisa dar um pouquinho de voz para essa criança, né? Precisa dar um pouquinho de poder de escolha para essa criança. Como que você traz paz para o fleumático? O fleumático gosta de rotina. Então, uma criança que você precisa ter os combinados. Uma mãe que é toda doida, desorganizada e vai fazendo as coisas assim e não sabe como é que qualquer hora, não tem hora de almoço, não tem hora de banho. E é aquela mãe riponga. E aí, uma mãe riponga tem um filho fleumático. Ai, Jesus, não vai dar muito certo. Você precisa dar rotina para essa criança. Ele não gosta de bagunça. O fleumático precisa de uma rotina. A falta de rotina, a instabilidade, muitas mudanças, angustia demais ele. Traz um peso, traz uma sobrecarga. Né? Então, a criança fleumática, você precisa dar uma rotina para ela, você precisa dar para ela momentos do dia, isso tem que ser diário, de silêncio, momentos do dia que ele possa ficar sozinho, que ele possa estar no quarto dele, que ele possa se concentrar. Ele precisa disso para estar equilibrado, para estar em paz, tá? E o melancólico? O melancólico é aquela criança que gosta muito de arte, então vai ser legal você colocar para aprender a tocar um instrumento, né? Ele gosta de trabalhar com tinta, ele gosta de tudo aquilo que é relacionado a artes. Então, o melancólico tem muita dificuldade de demonstrar as emoções dele. Então, se você tem um filho melancólico, você de repente colocar alguma situação em que ele consiga expressar seus sentimentos, pode ser iminha, um iminha com a carinha feliz, um iminha com a carinha triste, e aí se ele estiver triste ele coloca lá aquele iminha para você saber, já que ele não gosta muito de falar, mas aí você ensina ele a demonstrar de alguma forma que ele tá triste, né, que ele não tá legal. E como que você faz para se comunicar, né, com o teu filho que é do temperamento melancólico? Você vai precisar se aproximar dele sem invadir esse limite, né? Que ele gosta de estar sozinho, ele não gosta de falar sobre as suas emoções, mas a gente não pode deixar a criança se fechar totalmente dessa forma. Então, como que você consegue entender, perceber, se comunicar com um filho que seja do temperamento melancólico? Através de coisas que ele goste. Então, ele é muito pequenininho, qual o brinquedinho que ele mais gosta? Você vai sentar ali do lado dele, vai brincar com ele, com aquele brinquedinho, e ali durante a brincadeira você vai falando. Ah, e o Pedrinho lá da escola, ele continua brigando com você? Como é que tá isso? Né? E aí você vai arrancando as coisas dele, vai se comunicando com ele, usando sempre um gancho, um elo. Seja esse elo um brinquedinho, quando é muito pequenininho, ou quando já é um adolescente, um jogo que ele gosta, alguma atividade que ele gosta de desenvolver. E aí você vai usar isso como um gancho para puxar a conversa, como um gancho para se aproximar do seu filho. Agora, é importante você identificar qual é o temperamento do seu filho e pensar. Ai, Renata, é muito difícil e eu tenho aqui em casa um que é sanguíneo e o outro que é fleumático. Deixa eu te falar uma coisa, aqui em casa eu tenho 3. O Benjamin eu ainda não entendi se ele é sanguíneo ou colérico, porque ele ainda é muito novinho e esses dois são muito parecidos, né? Mas eu tenho 3 e provavelmente cada um vai ser de um temperamento diferente do outro. Os 2 mais velhos são de temperamentos diferentes. E até o grupo é diferente, né? Um é do grupo da raiva, o outro é do grupo da tristeza. E o Benjamin vai ser, muito provavelmente, eu tô quase fechando aí, tô quase carimbando qual é o temperamento dele, ainda não carimbei não, mas provavelmente vai ser de um terceiro. Então, é assim mesmo, nossos filhos são seres humanos, né? E ser humano é diferente, o ser humano tem suas características, seres humanos têm suas individualidades, é normal. Então, no teu trabalho não tem gente de tudo quanto é tipo? E você não tenta se dar bem com todos eles? Não é verdade? No teu trabalho tem aquela colega de trabalho que é mais fechada, que não é muito de conversa, que não é muito de brincadeira, e você tenta se relacionar bem com ela, você tenta se comunicar com ela, você, né, convive com ela harmoniosamente. E tem a outra que é de outro temperamento e você também ali faz as atividades do dia a dia que precisam ser feitas com ela de uma maneira harmoniosa.
Então, porque dentro da tua casa você não vai procurar distinguir esses temperamentos e agir com cada um de acordo com o temperamento de cada um, né? A mesma coisa, por exemplo, na nossa família. Você vai lá para o almoço de família no domingo e aí você tem aquele primo que é de um temperamento, que vai ter determinado conversa, determinado papo, vai se relacionar com ele de determinada forma, né? E a tia, que é de outro temperamento completamente diferente, você também vai se relacionar com ela de forma harmoniosa. Então, a gente precisa, primeiro, identifica qual é o temperamento do seu filho. Dá uma estudada, dá uma pesquisada sobre esse temperamento, as características, o que gosta, o que não gosta, dá uma pesquisada. Identificou o temperamento do seu filho, estudou bem como é esse temperamento, aí você vai começar a agir pensando. Então, meu filho é desse temperamento. Então, como eu corrijo uma criança desse temperamento? Como que eu me relaciono com uma criança desse temperamento? Como que eu me comunico com uma criança desse temperamento? Começa a pensar. Às vezes é difícil, no calor da emoção, na correria do dia a dia, você já falou com o teu filho, você já fez de uma determinada forma sem pensar, já falou de uma determinada forma sem pensar. Mas quando você começa a treinar isso vai ficando automático e vai ficando cada vez mais ligado em você. Cada vez mais fácil, tá? Então, começa fazendo esse exercício nas coisas que você vai falar para ele, nas atitudes que você vai tomar com ele. Quando ele fizer alguma coisa errada, não corrige na hora. Vai ali no seu quarto, para e pensa. Peraí, deixa eu lembrar aqui. Como que é esse temperamento? Quais são as características desse temperamento? Tá, ok, lembrei. Como que eu corrijo essa atitude errada, então? Vou corrigir dessa forma, né? Pense antes. Reflita antes, leve em consideração o temperamento dele antes de falar com ele, de ter uma determinada atitude, de ter uma determinada correção, reação. Tá certo? Porque eu tenho certeza que se você pensar a tua forma de educar os teus filhos, pensando numa maneira que não vá ser uma explosão nesse temperamento que ele nasceu com ele, eu tenho certeza que vai dar um resultado muito melhor, né? Então, vamos lá? Vamos recapitular. Temperamentos são 4. É genética, é DNA, a gente já nasceu com eles, o bebezinho já nasce com eles, né? Fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. O seu filho vai ser um dos 4, tá? Já nasceu, é temperamento, é DNA. Personalidade é a maneira como eu sou criada. Na minha primeira infância, as experiências que eu vivi, a maneira como meu pai e minha mãe me criou, as experiências de vida que eu tive, isso é personalidade, né? As duas coisas se chocam. O temperamento que eu nasci com ele. Então, eu nasci com um temperamento, fui criada de determinada maneira, tive determinadas experiências de vida, formou minha personalidade. Então, juntou personalidade e temperamento, gerou quem eu sou, gerou meu caráter, gerou a pessoa que eu me formei, a pessoa que eu sou, o adulto que eu sou, certo? Então, isso daqui já nasce, personalidade vai sendo formada no decorrer da vida. Então, na personalidade do meu filho, eu posso me envolver. A personalidade do meu filho, eu posso colocar minha mãozinha. Na personalidade dele, eu posso influenciar. Temperamento, ele já nasceu com ele. Eu posso conhecer, eu posso estudar, eu posso saber muito bem como é. Agora, ele já nasceu com ele, é DNA. Agora, personalidade é criação, é formação, é experiência de vida. Então, eu posso mudar isso aqui. E quando os dois se juntam, gera o caráter dele. Então, eu vou focar nisso. Não vou focar no temperamento. Temperamento ruim. Esse temperamento puxou do vô. Não, isso aqui ele já nasceu com ele tem, eu vou conhecer, eu vou estudar, vou pesquisar, me aprofundar. Agora, eu tenho que focar nisso aqui, que é a personalidade, que é a experiência de vida, que é a criação. Porque isso aqui eu posso mudar. E aí vai ter esse encontro e vai ser harmonioso, não vai ser um choque, né? Vai ser harmonioso, porque eu vou pensar isso daqui de acordo com o temperamento dele. E aí vai ser harmonioso e vai formar um filho com o caráter que a gente espera que os nossos filhos tenham, né? Um bom caráter, que sejam homens, mulheres honestos, trabalhadores, tementes a Deus e bons, né? E a gente pode sim, como pai, como mãe, influenciar nisso. A gente pode e deve influenciar nisso. Então, espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida,
você pode me perguntar, vou ter maior prazer em te ajudar, maior prazer em responder. Tem vários vídeos lá no canal, tem comunicação com crianças pequenas, comunicação com adolescentes. Esse vídeo é bem bacana, eu gosto muito desses dois vídeos, comunicação, como se comunicar com criança pequenininha e comunicação com adolescentes, que eu acho que também complementam. Esse vídeo eu vou colocar também lá no meu canal, você pode consultar depois, mas assista também esse sobre comunicação, porque complementa bastante, né? Você saber como se comunicar com o teu filho, ok? É uma pena, não sei o que eu fiz, gente, eu fiz alguma coisa de errado que eu não tô conseguindo ver o nome de quem tá aqui assistindo comigo, mas você que tá aí assistindo comigo, um beijo para você, obrigada pela sua companhia, qualquer dúvida pode deixar aí no direct que eu vou te responder, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe tua casa. Esse vídeo vai ficar disponível lá no meu canal no YouTube e espero ter ajudado você, espero ter ajudado a tua casa, a gente ser pais melhores para filhos melhores. Beijo, Deus abençoe.